Olá, queridos companheiros do Mimico Quitlam Society, todos aqueles que nos assistem virtualmente ou posteriormente através das mídias sociais. Nós estamos mais uma vez aqui na casa recebendo o companheiro Marcos Bernardi. O Marcos é lá de Campinas, São Paulo, da Morada Espírita Professor Laire Hans, e hoje ele traz o tema de qual amor você se alimenta. Mais uma vez, muito obrigada, Marcos. A companheira Marisol fará a leitura inicial seguida da prece. Boa noite a todos. Vou fazer a leitura do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem é o trabalhador divino. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. João Batista. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no através de nomes diversos. Jesus foi chamado Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas, que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos, e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres, por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a ira do mundo. Vamos então fechando os nossos olhos, respirando fundo, elevando as nossas vibrações, abrindo os nossos corações, para que possamos nos conectar com os nossos mentores, com os mentores aqui dessa casa, que consigamos compreender os ensinamentos dessa noite, ter força e coragem para colocá-los em prática no nosso dia a dia, sempre nos lembrando que o nosso Mestre Jesus está ao nosso lado, nos acompanhando, nos guiando. E assim, com muita harmonia, muito amor em nossos corações, vamos dando início à palestra dessa noite. Que assim seja. Graças a Deus. A palavra é sua, obrigada. Bom, boa noite para vocês aí, meus irmãos. Talvez bom dia para alguns aqui no Brasil já, né? Estamos aqui começando um novo dia. Para os que vão ver depois, também muito bom dia. Agradeço mais uma vez. Fico sempre feliz e emocionado, tão bonito, né? Ver o trabalho em qualquer lugar e esses, muitas vezes, pioneiros abrindo novas rotas, novos caminhos. Então, eu agradeço muito, peço a licença aos mentores espirituais, peço especialmente a bênção ao meu mentor, ao meu professor, que guie as minhas palavras. Minhas irmãs, meus irmãos, nós hoje vamos falar sobre de qual alimento, né? Qual é o alimento, de que amor você se alimenta.
Isso é baseado foi inspirado no capítulo 18 do livro Nosso Lar, cujo título é Amor, o alimento das almas. É uma passagem, quem leu vai se lembrar, em que ele está hospedado e ele é chamado para uma pequena refeição, e aí ele começa a ter toda uma lição sobre os níveis em que o espírito desdobrado precisaria ou não de algum tipo de alimento. E aí a mestra que está ali ensinando a ele diz assim, mas veja, não perca a noção que quanto mais puro o espírito, ele se alimenta apenas de amor. E aí já fica algumas coisas para a gente pensar juntos, né? Está falando de amor, está falando de alimento e está falando das almas, né? Aqui não importa tanto saber se aquela diferenciação que o Kardec faz entre alma como espírito encarnado ou não. Mas o que importa saber é que tem três elementos que muitas vezes a gente precisa definir com clareza para poder se comunicar com clareza. Muitas vezes as discussões que ocorrem entre as religiões, entre as pessoas, se devem ao fato de que elas não estabelecem um combinado. Vamos discutir sobre o amor? Tudo bem, mas o que é que você entende por amor? Vamos discutir sobre a alma, sobre o espírito? Muito bem, mas então, antes de começar a discussão, vamos estabelecer uma clareza de conceito. O que a gente entende, né? Então, você vê aí, ele está falando do amor como alimento da alma, né? Tudo que vive precisa ser alimentado, porque senão, de uma certa forma, morre. Não há nenhuma planta, não há nenhum animal, não há nenhuma bactéria que, se não for alimentada, não vai se manter viva. Então, tudo precisa de alimento. No nosso caso, como espíritos encarnados, nós precisamos de dois tipos de alimento. O alimento material para o nosso corpo, mas também o alimento da alma, porque a alma fica doente, porque a alma enfraquece, porque a alma vai apagando, vai escurecendo. E nós não usamos essas metáforas, essas figuras no dia a dia. Por exemplo, quando você fala de alguém que está no finzinho da caminhada espiritual na Terra, você não fala assim, a chama está se apagando, a velhinha, a chama da vela está pequenininha. E pegando o que a nossa irmã leu agora no início, a frase de João Batista, referindo-se a Jesus, o nosso mestre, ele é o fogo que não se apaga. Então, a alma também está nessa mesma situação. Então, tudo precisa de alimento. Mas aí começa a nossa primeira questão, irmãs e irmãos. Sem alimento, a gente morre. Mas eu lembro de um grande médico homeopata que eu tive a alegria de conhecer, que ele dizia assim, Marcos, a sua comida vai ser o seu remédio ou a sua ruína. E não é assim? Porque quantas vezes nós vemos coisas que parecem apetitosas, alimentos que são aparentemente saudáveis. E quando a gente vai ver, a gente está se entupindo de açúcar, se entupindo de sal, se entupindo de produtos químicos, ou estamos usando alimentos para os quais nós temos alergia, alimentos contaminados com agrotóxicos violentos. Então, aquilo que parecia um alimento, no fundo, é aquilo que você está comendo e está te fazendo mal. Ou então, aquilo que não tem nutrientes, aquele alimento ultraprocessado, em que você come aquilo
E aí, dali 2 horas, 3 horas, você está com fome de novo, porque você não foi saciado. Ou você come, come, está cada dia mais fraco, sem energia, cansado, porque aquele não era um alimento que verdadeiramente trazia para você o que você precisava. Se a gente não tem maturidade, a gente faz, por exemplo, como uma criança que quer comer hambúrguer, batata frita, sorvete, se possível, todo dia. Por quê? Porque ela não tem a consciência de qual alimento de fato é bom para ela. Mas o tema hoje é de qual amor você se alimenta. Porque o amor é o alimento das almas. Mas assim como há comidas que parecem boas e não são, assim como há alimentos que parecem nutritivos e não são, isso vale também para o amor. Ainda mais na língua portuguesa. E talvez, por que não dizer, na língua inglesa. Porque vejam vocês, o amor, a palavra, ela está um tanto quanto desgastada, na nossa língua especialmente. Ela é usada para situações, muitas vezes, muito diferentes. Então o sujeito diz assim, olha, eu amo pizza, eu amo os meus primos, e eu amo a Deus. Mas são sentimentos completamente diferentes. Mas você usa a mesma palavra. Não é o que acontece, por exemplo, na língua na qual o Evangelho foi escrito. Porque o Evangelho, todos os manuscritos encontrados, todos os pesquisadores vão dizer que o Evangelho basicamente foi escrito em grego, porque era a língua franca. Era como se fosse o inglês da época. Então, hoje, se eu quero escrever um artigo acadêmico, eu quero que ele seja lido no mundo todo, eu vou fazer o quê? Vou escrever em inglês. E o grego, por conta de todo o histórico da região, das conquistas de Alexandre o Grande, o grego era a espécie da língua franca. Mas vejam que interessante. No grego, há várias palavras para designar vários tipos de amor, que muitas vezes na nossa língua portuguesa nós não temos essa riqueza. Então você usa eu amo um sapato, eu amo meu filho, eu amo a Jesus, você usa a mesma palavra. Para o grego, 3 são os mais conhecidos, 3 tipos de amor. O primeiro deles é o eros, amor eros, de onde vem erotismo, erótico. Né? Tá lá em Platão, já está descrito esse amor. E o que é esse amor eros, falando muito simplificadamente dentro do tempo que a gente tem? O amor eros é o amor por aquilo que eu não tenho e que eu desejo ter para ser feliz. O exemplo mais claro disso é o casamento, é a paixão. É da onde vem amor erótico. Então, eu amo aquela mulher, eu venero aquela mulher, eu estou apaixonado por aquela mulher e eu quero que ela seja minha esposa. Porque se eu tivê-la como minha esposa, eu serei feliz. Vale para uma pessoa, mas pode valer para um bem material ou coisa do gênero. É algo que está fora de mim e eu quero para mim, para só então ser feliz. O outro amor, muito comum, muito conhecido, é a filia, de onde vem filiação, por isso que você é filiado a um clube.
E o exemplo mais clássico desse amor, né? Que amor é esse? Filia, ao contrário do eros, que é o amor daquilo que eu não tenho e quero, a filia é o amor que se satisfaz com as coisas que eu tenho na minha vida e que me fazem feliz. O exemplo clássico da filia é a amizade. Então, a amizade, eu tenho meus irmãos lá da minha casa, amigos de 25 anos, que eu me encontro com eles no final de semana e tomo um café e falo, meu Deus, que alegria, como é bom ter essas pessoas na minha vida, como isto me faz bem. Mas percebam que tanto no amor eros quanto no amor filia, o que me alegra, o que me faz bem, o que me traz paz, está fora de mim e não dentro. É aquela mulher, é aquele amigo, é enfim qualquer aquele emprego, aquele título, é aquele carro, é algo que está fora de mim. Guardem isso. Mas há um terceiro tipo de amor, que é o amor HP, ou como alguns pronunciam, ágape. E que amor é esse? Alguns teólogos vão dizer, ágape é o próprio amor de Deus. Qual é a diferença? Ágape é o amor que se alimenta dele mesmo. E aí, quando Kardec coloca lá, fala dos espíritos de luz, dizendo, fora da caridade não há salvação, ele não está falando apenas do ato físico de doar, da beneficência. Ele está falando de uma outra coisa. Quando vocês pegam um magnífico poema de Paulo de Tarso, salvo engano, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, em que ele vai dizer, ainda que eu falasse a língua dos anjos e falasse a língua dos homens, sem, algumas Bíblias traduzem amor, eu nada seria. Mas outras Bíblias, como a Bíblia de Jerusalém, como a Bíblia do Haroldo, a tradução do Haroldo, eles vão usar o termo sem caridade, eu nada seria. E por que alguns tradutores de algumas Bíblias optaram em usar o termo sem caridade ou nada seria? Porque quando você vai ler no original em grego, vocês podem procurar no Net Search, que é uma ferramenta excelente, né, do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, está escrito ágape. Então, Paulo de Tarso está dizendo, sem ágape eu nada seria. Traduzido por caridade. Então, é essa caridade que sem a qual não há salvação. Não é apenas o ato de dar, é o amor que o acompanha. Então, nós temos três tipos de amor. Nós temos o eros, a filia e o ágape. Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito lá, a caridade é a sua própria virtude que o Criador empresta à criatura. E está escrito também, toda alegria da caridade deve vir da sua prática. Vejam, meus irmãos, vamos fazer uma relação entre o alimento e o amor. Assim como há alimentos que não têm substância, que não têm nutrientes verdadeiros, há relacionamentos que parecem amor, mas não são. Então, no alimento sem nutriente, eu como, estou sempre fraco. Eu como, estou sempre com fome. E por que eu estou com fome? Porque eu não fui saciado. E não é assim com tantas relações vazias ou relações gratuitas, né? Infelizmente, cada vez mais comum entre os nossos adolescentes, né? Então, eu fui numa festa, beijei 10,
né? Homens ficam contabilizando quantas mulheres tiveram no ano, para saber se o ano foi melhor ou pior que o outro. Só que assim, né? Naquele ano ele ficou com uma mulher, duas, cinco, 10. Aí chega o dia 31 de dezembro, estouram os fogos, e lá pelas 2 da madrugada vem aquele vazio, aquela tristeza, aquela sensação de fome, aquela sensação de que você não está saciado. Por quê? Porque você se alimentou do amor errado. Porque você se alimentou de relações que nem amor eram. E além da fome, existe o quê? Existe o medo da fome, que nos leva muitas vezes a cometer erros, barbaridades, ignorâncias, com medo de ficar sem comida. Jesus fala disso na magnífica lição dos lírios do campo, das aves do céu. Isso vale para a comida física, mas vale também para o amor, para o alimento da alma. Porque percebam que no amor eros e no amor filia, a minha alegria é sempre circunstancial. Ela é frágil. Por que ela é frágil? Porque ela depende das coisas do mundo. As coisas que se mudam, as coisas que se transformam. Eu amo aquela mulher, Eros, e eu preciso dela para ser feliz. E ela está comigo, e eu estou muito feliz. Mas, como diz o magnífico poema de Vinícius de Moraes, de repente, não mais que de repente, fez-se triste do que fez contente. E ele continua todo aquele poema que termina com a famosa frase: que não seja eterno posto que é chama, que não seja eterno posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. E ali ele está falando do quê? Dessa sensação de alguém que de repente vê o seu mundo cair. E por que vê o seu mundo cair? Porque eu dependia de algo que estava fora de mim. Eu era criança, tinha um grande amigo, Manuel, estudávamos juntos, éramos colegas amicíssimos, filia. Eu tinha ele na minha vida, ele me tinha na vida dele, mas um dia o pai dele foi transferido para Manaus. Eu morava em São Paulo. E aí? A minha alegria foi embora junto. Por quê? Porque dependia de algo fora. E é assim com a comida também. Chega no final do mês, a pessoa fica preocupada: será que vai ter comida na geladeira? Será que vai ter comida para o mês inteiro? E se faltar água? Como é que a gente vai fazer se faltar água? Agora eu pergunto a vocês, irmãs, a vocês, meus irmãos, imaginem vocês uma geladeira mágica. Você chega em casa, tarde da noite, trabalhou o dia inteiro. Não importa, você abre a geladeira, porque a gente tem essa esperança, às vezes, né? A gente no fundo acredita numa geladeira mágica. Não sei vocês, mas eu sou assim. Eu sei o que tem na geladeira, mas eu abro a geladeira numa esperança que vai ter alguma coisa diferente lá dentro. Mas imagine então, se nós tivéssemos essa geladeira mágica, que você abre e nunca vai faltar comida. Imagina se você tivesse um copo mágico, que você pega e sempre vai ter água, nunca vai faltar água. Mas existe uma geladeira mágica? Existe um copo mágico? Entre aspas, sim, existe. E quem nos diz isso? Jesus Cristo, nosso Mestre. Várias vezes no Evangelho, várias vezes ele alerta para o alimento espiritual que ele representava. Então, se você pega lá, quando Jesus está discutindo com os fariseus no Evangelho de João, e eles pedem um sinal para ele, para que ele provasse ser o Messias, porque Moisés mandou descer o pão dos céus, o maná, né, que está lá no Êxodo. E Jesus diz o quê? Moisés lhes deu o pão material,
mas eu lhes trouxe o pão da vida, pois eu sou o pão da vida, como está no capítulo 6 de Mateus. E aquele que comer de mim não terá mais fome. Porque aí sim, o teu espírito vai te saciar. Não desse amor volúvel como os homens. Não desse amor circunstancial como os homens. Desse amor frágil como tudo que é matéria. Mas de um amor eterno. No Evangelho, João diz assim: Deus é amor. Percebam que ele não diz que Deus tem amor. Ele não diz que Deus é o amor, ou um amor. Porque nós temos uns amores. As minhas filhas, a minha esposa, a minha mãe, são uns amores que eu tenho. Mas Deus não, Deus é amor. Ora, o que Jesus está dizendo, sendo ele o Verbo divino, o médium de Deus, a encarnação do Verbo divino na Terra? O Espírito mais puro que habitou a Terra. Ele está dizendo, eu estou trazendo o pão da vida. Eu estou trazendo para você justamente aquilo que vai saciar o teu espírito, para você parar de ilusão. No Evangelho segundo o Espiritismo, salvo engano, no capítulo da Lei do Amor, está escrito assim: não busque no mundo o que o mundo não pode te dar. Não busque no mundo o que o mundo não pode te dar. Como a dizer, não busque um alimento que o mundo não tem para te dar. E aí nós chegamos na maravilhosa passagem da mulher samaritana. Essa sim está no capítulo 4 de João. Eles estão subindo de Belém em direção a Cafarnaum, Nazaré, enfim, e eles passam pela Samaria. Para quem não sabe, havia uma rixa muito grande entre os judeus e os samaritanos, de maneira tal que muitas vezes os judeus faziam um caminho muito mais longo para não passar pela Samaria. E havia o poço, né? O poço de Jacó, o famoso poço que está no Evangelho. E Jesus está ali, uma mulher está buscando água nesse poço, e Jesus pede a ela que lhe dê água. Enquanto isso, os apóstolos vão até o vilarejo à busca de alguma comida, porque eles estavam andando há muito tempo. E aí o que acontece? Essa mulher estranha, porque não era permitido pela lei judaica que um homem a abordasse. E ela responde até meio grosseiramente para Jesus: como é que o senhor está falando comigo? Como é que você me aborda? Eu sou samaritano, o senhor é judeu, me pedindo água. E Jesus diz a ela: se soubesses quem eu sou, me pedirias água, e eu lhe daria a água, e você nunca mais teria sede. A passagem é muito bonita, eu peço licença para ler. Em resposta, disse-lhe Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede novamente. Qual água? A água material. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele. Guardem isso. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando. E Jesus vai falar várias coisas sobre a vida particular daquela mulher que ela perceberá a capacidade espiritual dele. Continua a passagem, os apóstolos voltam com comida e oferecem para Jesus. Jesus diz: eu já comi, eu já estou saciado. E eles acham que Jesus está falando do pão material. E eles falam: mas quem que deu comida? Que alimento que o Senhor comeu? E aí vem a magnífica resposta de Jesus: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Ora, irmãs, irmãos, vejam, se Deus é amor, e não é qualquer amor,
Deus é imutável. Deus é a rocha. Deus é aquele que nunca vai deixar de estar lá. Não é um amigo que muda para Manaus, não é a mulher que deixa de te amar. Deus estará sempre lá. Se Deus é amor, e se o amor é o alimento das almas, Deus, por consequência, é o amor que nos saciará por inteiro. E o que disse Jesus? Se você beber da minha água, você não só não vai ter mais sede, como essa água vai jorrar de você. Então você não precisa nem mais do copo mágico, porque a água estará interna. Lembremos-nos, a caridade, a satisfação da caridade vem do quê? Vem da sua própria prática. Para usar uma palavra da moda, é quase como se nós nos tornássemos autossustentáveis em amor. É como se nós tivéssemos encontrado a fonte eterna da água mais pura, a fonte eterna do alimento mais puro. E não um alimento mutável, frágil e circunstancial, como os próprios homens. Então, meus irmãos, sim, o amor é o alimento das almas. Mas assim como há alimentos mais fracos e alimentos mais fortes, assim como há alimentos tóxicos e alimentos saudáveis, existem amores e existe o amor. Existem alimentos com alguma vitamina, mas contaminados. Existem alimentos com algum nutriente, mas cheios de gordura e açúcar. E existem os alimentos puros. A mesmíssima coisa para o amor. Ah, então não é para eu amar minha esposa, não é para eu amar meu irmão, não é para eu amar meu primo, não é para eu amar meu trabalho, não, é para amar tudo isso. Tudo isso é maravilhoso ter uma esposa, eu amo a minha esposa, eu amo minhas filhas, meus irmãos, namorada, eu amo tudo isso. Mas isso são uns amores e não o amor. Então, queridos irmãos e irmãs, nos aproximando do fim da nossa reflexão, que a gente possa buscar não a água contaminada das vaidades, dos defeitos, dos orgulhos humanos, mas a fonte viva, nome inclusive de um livro de Emmanuel, que a gente possa buscar o pão da vida, para que a gente possa encher o nosso coração de ágape, do amor de Deus, para que o nosso amor se alimente dele mesmo, para que a nossa felicidade não venha tanto de ser amado, mas, sobretudo, de amar, sabendo que somos amados por Deus. E como dizia o apóstolo João em suas cartas, ele nos amou primeiro. Que esse amor seja o nosso alimento e que desse alimento venha a saúde do nosso espírito. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigada, Marte. Você poderia fazer a oração final? Pois não, pode. Obrigada. Deus, Pai de amor e luz, Senhor, que possamos comer do pão da vida do vosso Evangelho, beber da água pura do vosso amor, que possamos nos alimentar no exemplo vivo do nosso Mestre amado Jesus, para que o nosso corpo esteja leve e forte, assim como a nossa alma, para que todo dia pela manhã seja a oração e, sobretudo, a vossa palavra, Pai, o nosso café, a nossa força para seguir, e que em todas as ocasiões possamos saber
que tudo passa, mas que só Deus basta. Que possamos saber que tudo passa, mas que apenas Deus não muda. E que seja o Senhor a rocha, firme e eterna, na qual construiremos a nossa casa, feita de amor. Que assim seja, graças a Deus.